Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Meus amados, vamos abrir nossa Bíblia mais uma vez na primeira epístola de Pedro, capítulo 5. E nós vamos ler do versículo 5 até o versículo 11. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5, do versículo 5 até o 11. Amém? Amém. Glória a Deus. Então diz assim a palavra do Senhor: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outrossim no trato de uns com os outros, cingivos de humildade, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistir firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós dizemos amém à oração já feita pelo pastor Malta. O desejo do meu coração é que essa palavra ela seja compreendida pela ação poderosa do Espírito Santo em nós. A gente vem trazendo à igreja uma série de mensagens nesta epístola, e todas as mensagens elas giram em torno de um mesmo tema: a regeneração do homem através da obra redentora de Cristo Jesus no Calvário. Então, nesta última mensagem, que eu creio que seja a última porque a epístola acaba aqui, o apóstolo ele traz conselhos oportunos aos regenerados em Cristo de todas as épocas. Não só aqueles leitores para os quais a epístola foi escrita, mas creio que seja oportuno que todos os cristãos, todos aqueles que estão em Cristo, recebam essa palavra de exortação. Os regenerados em Cristo de todas as épocas são chamados nesta epístola a não perder de vista algumas coisas. Nós já temos falado sobre isso em algumas mensagens anteriores. Por exemplo, a sua herança eterna, que é a salvação em Cristo Jesus. Nós não podemos perder de vista aquilo que nós já temos, já recebemos em Jesus. A razão da esperança que há em nós. Jesus Cristo em nós, Ele é a esperança da glória. O andar em santidade, o andar em obediência, o fato de nós entendermos que somos nova habitação espiritual de Deus, entendermos que nós somos sacerdócio real, povo escolhido, povo de propriedade exclusiva de Deus. Olha quanto privilégio nós temos em Jesus. Nós somos pequenas lascas de pedras que ajudam a edificação do grande edifício espiritual, alicerçados, estamos alicerçados sobre a grande pedra angular que é Jesus.
pedra viva, pedra que vive. Então, nós fazemos parte dessa edificação espiritual. Nós não podemos perder de vista essas coisas e com tudo isso que nós temos ouvido à nossa volta, as mensagens que têm sido trazidas lá fora, sobretudo por algumas correntes teológicas que priorizam, sobretudo, as questões temporais. A igreja tem perdido de vista as questões eternas, as questões nas quais nós não podemos negligenciar, as quais nós não podemos negligenciar. São verdades eternas, são mensagens que têm repercussão por toda a eternidade. Essas questões outras, se você vai arranjar um emprego, se você não vai, se você vai ser curado de uma enfermidade, todas essas questões são questões temporais. Elas se esvaziam, mas não perca de vista aquilo que você já recebeu em Cristo Jesus. Glorifique o seu Deus por tudo que já recebeu do Senhor Jesus Cristo e em nome dele. O texto lido, ele encerra o conteúdo da epístola, chamando a atenção dos leitores para a humildade e para o cuidado que devem ter com ansiedade, e sobretudo para a batalha espiritual na qual estão engajados. Então Pedro, ele faz uma preleção, ele traz uma série de instruções sobre todas as áreas daqueles que foram regenerados pelo Espírito de Deus. E nesses dias, nós temos percorrido a trilha desta epístola e queria encerrar hoje a série de mensagens a respeito disto que nós acabamos de falar. E a grande pergunta retórica que nós fazemos hoje é: temos plena convicção do que se operou em nós? Há pouco nós estávamos ouvindo um testemunho de uma das irmãs que me dizia ter conversado com uma outra serva de Deus e que essa outra serva de Deus não sabia o que significa ser regenerado pelo Espírito de Deus. Isso é uma doutrina básica, é uma doutrina central, e nós não sabemos o que é isso. Então, será que nós temos plena convicção daquilo que já se operou em nós? Da resposta a esta pergunta vai depender o nosso posicionamento espiritual: vitoriosos em Cristo ou irremediavelmente derrotados. Se já experimentamos o poder restaurador de Deus mediante a morte e ressurreição de Cristo, pela ação do Espírito Santo, somos vitoriosos e já estamos andando em plenitude e abundância. Agora presta atenção aqui: quer vivamos, quer morramos, quer sejamos curados ou não, quer tenhamos recursos deste mundo ou não, quer sejamos perseguidos ou acolhidos em Cristo, somos mais que vencedores. Amém. Vocês entenderam? É interessante que quando nós conversamos com alguns servos de Deus que não têm recursos deste mundo, mas que têm uma alegria tão indizível no coração, têm necessidades como todo mundo tem, mas essas pessoas confiam tanto na providência de Deus, que sabem em quem creem, e sabem que se o Senhor tiver propósito naquela situação específica, o Senhor vai socorrer naquela situação. E muitos têm sido chamados para testemunhar no meio do martírio, testemunhar no meio da dor, do sofrimento, da necessidade, mas eles sabem quem crê. Às vezes a gente diz, outro dia uma irmã estava dizendo assim a mim: olha, eu conheço alguém que serve ao Senhor e essa pessoa tem uma doença grave, eu não aceito isso. Eu digo: olha, nem termina a sua frase, porque você não tem que aceitar ou deixar de aceitar. O Senhor tem seus propósitos em todas as coisas. Eu conheci uma mulher de Deus, esposa de um pastor, mulher ativa dentro da obra do Senhor, e essa mulher morreu com um câncer de ossos,
e ela tinha fraturas espontâneas durante o dia. Na simples virada no leito, ela ia se partindo literalmente. E quando você ia visitar para levar uma palavra de consolação, você saía envergonhado e você saía consolado. Você que ia consolar, você saía consolada. E aquilo ali era poder de Deus, aquilo ali era mover de Deus no coração daquela mulher. E ela dizia: olha, minha irmã, isso aqui é temporal, mas eu já posso ver o lugar para onde eu vou. Eu já consigo enxergar a casa do meu pai. E muitas pessoas foram alcançadas pela misericórdia de Deus através do ministério daquela mulher. Mas deixa a sua Bíblia aberta. O apóstolo Pedro finda a sua epístola trazendo alguns conselhos oportunos para a saúde espiritual dos seus leitores. Primeiro conselho, nós encontramos no versículo 5: os regenerados devem praticar a submissão e a humildade. Ele diz assim: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. A gente tem vivido um tempo onde a rebelião tem encontrado lugar nos lares, nas famílias. As pessoas não conseguem entender o princípio da submissão a Deus, se submetendo às autoridades constituídas por Ele na nossa vida. Isso tem trazido uma série de prejuízos. E o apóstolo Pedro, ele chama a atenção. O texto que nós estamos vendo é 1 de Pedro, capítulo 5, do versículo 5 até o 11. Então, o Senhor chama a atenção através do apóstolo Pedro para a necessidade de submissão e humildade. Nunca se viu tanto crente estrela. Nunca se viu tanto crente se achando, como se diz lá fora, né? Então, a honra e a glória são exclusivamente de Deus. Então, se nós não conseguimos nos submeter às autoridades constituídas sobre nós, humanamente falando, que vemos, como nós conseguimos nos submeter a Deus que nós não vemos? Não há uma só autoridade que não seja constituída por Ele. E que se estão aí, é porque tem um propósito na nossa vida. Que nós possamos atentar para isso. Mateus 5,3, que é o Sermão do Monte, o texto das bem-aventuranças, Jesus diz: bem-aventurados os humildes de espírito, pois deles é o reino dos céus. E quando o Senhor Jesus fala isso, fala dos humildes de espírito, são aqueles que dependem exclusivamente de Deus, têm consciência plena da dependência do Senhor Jesus. E nós precisamos aprender a essa dependência de Deus. Muitas vezes a gente olha para um lado: olha, eu dependo disso, daquilo, se fulano estivesse aqui eu não passaria por isso. Nós dependemos apenas de Deus. Deleite-se no Senhor, Ele satisfará os desejos do seu coração. O caminho é esse, o caminho é você se alegrar em Deus, você desfrutar da presença de Deus, porque é ali que estão as saídas e as possibilidades que nós precisamos para resolver as nossas encrencas pessoais. O segundo conselho dado por Pedro, nós encontramos nos versículos 6 e 7, ele quer mostrar aqui que os regenerados devem render-se ao Senhor, lançando sobre Ele toda a sua ansiedade. Versículos 6 e 7, na linguagem da Bíblia NVI, diz o seguinte: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Sabe o que a ansiedade faz? Adoece o corpo e a alma. Ficar pensando no problema que vai acontecer amanhã. Primeiro você está dando uma sugestão terrível ao nosso adversário.
E muitas vezes aquilo que preocupa você hoje pode nem acontecer amanhã, e você sofreu 2 vezes. Sofreu por antecipação, adoeceu sem necessidade. E o Senhor diz: olha, lance sobre o Senhor, lance sobre os largos ombros de Jesus aquilo que está inquietando o seu coração. Mateus 23:12 diz assim: pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. E é interessante que esse conselho sobre a humilhação está colado aqui com esse conselho em relação à ansiedade. Não é interessante? Porque na hora que você acha que o problema, a resolução do problema está nas suas mãos, você está assim soberbecendo, e o Senhor está dizendo: humilhe-se ante a poderosa mão do Senhor. O Senhor está dizendo: olha para mim, baixa a tua bola, porque eu tenho as chaves dessa história, eu conheço essa história, e eu tenho a saída para essa história. Não adianta você ficar desesperado, agoniado. Humilhe-se, reconheça a sua inferioridade, reconheça a sua fragilidade, dependa de mim. É isso que o Senhor basicamente está nos dizendo hoje. Mas o que é que nós fazemos? Nós perdemos o sono, nos empanturramos de remédio para dormir, porque nós estamos preocupados demasiadamente com algo que nem aconteceu. Para com isso. Em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, o apóstolo Paulo diz o seguinte: eu amo esse texto demais. Ele diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Meu Deus do céu! Olha que coisa tremenda está escrita aqui: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Vai desacelerando, aquiete o seu coração, deixa Deus trabalhar. Não tem nada melhor do que ficar na janela, cruzar os braços e ver papai trabalhar, porque é tremendo aquilo que ele faz. E ele faz perfeito, ele faz grande, ele faz maravilhoso, infinitamente melhor do que aquilo que você pensa. Está ouvindo? E quando você apresenta a sua súplica ao Senhor, já com ação de graças, sabe o que você está dizendo? Você está dizendo: Senhor, eu estou agradecendo porque eu já confio no Senhor. Eu sei que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Então se aquiete. E o Senhor usa essa expressão com relação a gente aquietar-se em vários lugares na palavra de Deus. Salmo 46:10, ele diz: olha, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos. Que tal você começar a se dizer isso? Olha, se aquiete, se aquiete. Você dizer, cada um de nós dizer para si mesmo: olha, se aquiete, Deus está trabalhando, o Senhor não terminou a obra, o Senhor está fazendo um grande mover nessa situação. Em terceiro lugar, Pedro diz que os regenerados devem manter o equilíbrio, a vigilância e a fé. Versículos 8 e 9 também, na linguagem da Bíblia, da NVI: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como um leão rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos de vocês têm em todo mundo, que estão em todo mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Preste atenção aqui em nome de Jesus. Repare que todo o percurso do apóstolo, primeiro ele fala de submissão e humildade. Depois ele fala
de humilhar-se, render-se ao Senhor completamente e tentar administrar essa ansiedade porque ele está trabalhando. Depois, ele chama a sua atenção para o equilíbrio. Nunca vi tanto crente estabanado, tanto crente indo às raias da loucura. Para com isso. Anda em equilíbrio. O equilíbrio em tudo é bom. A sobriedade em tudo é boa. Para, pensa, respira para poder tomar uma decisão. Mantenha a fé e a vigilância. Vigia e ora. O nosso adversário não brinca em serviço. Ele não descansa. Ele é infeliz. O tempo dele é pouco para tentar nos atingir. Cabe a nós prestar atenção nas situações, ficar esperto e vigilante continuamente. É isso que o Senhor quer nos dizer aqui. Lucas 21:34, Jesus diz o seguinte: também tenham cuidado para que seus corações não fiquem carregados de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Muitas vezes, nesse crescendo, a ansiedade leva você a perder a capacidade de vigiar, perder a capacidade de orar, perder a capacidade de ser equilibrado, sóbrio. E aí é exatamente nessa hora da sua fraqueza que o adversário entra e leva vantagem sobre você. Tiago, capítulo 4, versículo 7 diz: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Em quarto lugar, os regenerados devem confiar inteiramente na graça de Deus. Versículos 10 e 11. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todos sempre. Amém. Amém. Agora eu queria ler esse mesmo texto na minha linguagem, que diz o seguinte: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Amém? Amém. Então, queridos, nós precisamos aprender a confiar na multiforme graça de Deus. Ela não se manifesta para nós apenas de forma salvífica, mas ela fortalece, ela sustenta, ela firma e ela fundamenta. Quando o Senhor disse ao apóstolo Paulo, por conta daquela enfermidade, aquela enfermidade que não era curado, quem sabe se aquele apóstolo já orou tantas vezes para ser curado daquele problema e nunca foi. Alguns teólogos dizem que ele tinha um problema crônico nos olhos, mas enfim. E o Senhor disse a ele: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então eu queria chamar a sua atenção. A graça, ela é tudo, e a graça de Deus deve nos bastar, que nós possamos aprender isso. Segundo Tessalonicenses 2, 16 e 17, diz o seguinte: que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, dê ânimo aos seus corações e os fortaleça para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Em 1 Timóteo 6,12, Paulo diz o seguinte: combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de boas testemunhas, muitas testemunhas. Combata o bom combate da fé, confie inteiramente na graça. A graça não falha nunca, porque a graça é o próprio Cristo, e Ele, das mãos dele,
Nas mãos deles estão todas as possibilidades. Entrega, confia, descansa e espera nele. O que nós aprendemos aqui? Em primeiro lugar, como eleitos de Deus e regenerados em Cristo, devemos exercitar a submissão às autoridades constituídas sobre nós e praticar a humildade, pois Deus se opõe ao soberbo. Segundo lugar, rendição ao Senhor, a rendição ao Senhor de cada área da nossa vida vai depender a nossa saúde espiritual em relação às ansiedades da vida. Será que nós nos rendemos de verdade? Ou nós entregamos e seguramos numa beirada, ficamos fazendo um cabo de guerra com Deus? Deus, segura aí, Deus, e eu seguro do lado, solta, deixa Deus trabalhar. Terceiro lugar, devemos cultivar uma atitude de constante vigilância, equilíbrio e fé diante dos embates da vida, que são muitos. E finalmente, como regenerados, devemos confiar inteiramente na graça de Deus, poderosa não apenas para salvar, mas para nos fortalecer, firmar, sustentar e fundamentar até o dia de Cristo Jesus. Que o Senhor, Ele possa aplicar essa palavra ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Vamos nos dividir para orarmos uns pelos outros.